Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Nestor, estamos no Capital Político e mais um episódio. Estou aqui ao lado do Léo Barreto, né, e do João Rummel para discutir as principais novidades da política, dos bastidores e o que está sendo tendência daqui para frente na política brasileira, né? E hoje começamos aqui com uma grande movimentação em Brasília para o PL antifacção, né? E que a gente teve assim um exemplo do que pode ser, né, nessa briga governo e oposição em cima da segurança pública. Eu queria saber quem ganhou e quem perdeu nessa batalha. João, você pode começar hoje? Quem ganhou e quem perdeu na Batalha da Segurança? Eu acho que esse evento da Batalha da Segurança, eu vou levantar um ponto antes do PL. O primeiro fato é que a gente tem que analisar como que o Hugo, como o governo e o Alcolumbre estão querendo conduzir o debate político no Brasil. Como eles perderam o poder da medida provisória de fazer, eles estão utilizando o instrumento da urgência para não ter o debate e enfiar goela abaixo dos parlamentares. Esse projeto mostrou uma coisa importante, que eles quiseram botar um texto goela abaixo, da noite para o dia, juntando a ansiedade da sociedade para uma solução e não conseguiram. Será que isso vai ser uma resposta do baixo clero para esta ação antidemocrática? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver, tá certo? De como que vai ficar isso e que isso aconteceu e o governo quis usar isso como um fato político, criar uma demonstração que ele tinha o controle das coisas e, para mim, na minha opinião, demonstrou que não tem o controle, que não tem voto e que vai ter que trabalhar bastante para colocar as coisas no lugar. Será que vai ter condição? Engraçado esse ponto que você trouxe, João, porque eu me lembro no primeiro dia no dia que o Hugo tomou posse como presidente da Câmara, ele disse justamente que ia ser o fim das urgências, que ia voltar às comissões. E aí eu queria que você fizesse esse contraponto, Léo. Como é que você está vendo essa postura do Hugo? E principalmente nesses temas, porque o Hugo tem uma dificuldade de transitar ali nos temas da oposição, do governo, de se posicionar. Você acha que essa fatura está batendo na porta dele também? Bom, eu acho que o Hugo é uma unanimidade em Brasília, né? Assim, porque acho que ele tentou adotar uma postura pendular, né? Uma hora com o governo, outra hora com segmentos mais oposicionistas do Congresso. E ao fazer isso, ele ficou destituído de personalidade, né? E aí, acho que essa questão da segurança pública bateu na porta dele como uma oportunidade de tentar colocar e trazer uma marca. Ele estava batendo na tecla da reforma administrativa, mas todo mundo que olhava para aquilo ali sabia que era absolutamente impossível em função, né, da proximidade do período eleitoral. E aí, quando essa questão da segurança pública veio, para ele, aquilo ali virou uma chance dele criar uma agenda. E no discurso do dia da votação, ele fazia a questão de enfatizar que o Congresso nunca havia votado um PL, um projeto, né, relacionado à segurança pública como esse que foi votado, né? E tentou emular o estilo Arthur Lira, né, que é abrir pouco para debate, impor derrota para a oposição e impor derrotas para o governo, né? Acho que ele buscou isso, né? Colocou o derrite, mas ao mesmo tempo impediu a caracterização do tema como terrorismo, e acabou desagradando todo mundo, né? Então, assim, eu tenho a sensação que ele ainda não se achou, né? E não se achou por uma questão institucional. Acho que ele tenta emular essa ideia do presidente da Câmara como um primeiro-ministro, sendo que ele não tem força e nem mandato para isso, né? E talvez ele tivesse que voltar no tempo e entender o presidente da Câmara como um árbitro e não como uma parte do jogo. Mas, de todo modo, eu acho que essa conversa é vencida.
né? Porque dificilmente ele vai mudar esse papel, né? E essa imagem que ele construiu. Não tem confiança de ninguém, nem da oposição e nem do governo, né? E de certa maneira, vai continuar aí na busca de um lugar para ele. E aí eu repito, né? Eu acho que um problema, você pode ter uma questão de estilo pessoal, mas eu minimizo isso. Eu acho que o problema é de papel institucional que ele ainda não conseguiu achar e não conseguiu se localizar e entender bem aonde que o presidente da Câmara deve estar hoje. Mas essa pauta teve uma coisa também que eu acho que é interessante vocês comentarem, né? Porque numa semana anterior, os governadores de direita vieram a Brasília para negociar a pauta da segurança, né? Quer dizer, já vai criando um contorno aí pré-2026, pré-campanha, que é interessante, né? Não vamos esquecer que o Hugo também, ele é do mesmo partido do Tarcísio, do Republicanos, né? Que é cotado aí, deve lançar sua candidatura, né? Da perspectiva eleitoral, o que isso significa? Eu queria começar pelo João. O que esse episódio significa em termos de eleição, de como esses campos devem se posicionar daqui para frente, se comportar? Nestor, eu tenho uma posição que eu acho o seguinte: se a gente olhar o resultado da votação do PL, tá certo, da segurança, a gente viu que foram 110 a 370. Legal. Quando você olha esses números, você pode olhar para o campo eleitoral. Só lembrando que 310 é quórum de PEC, né? Bom sempre lembrar 308 isso. Então, por 310 você aprovaria PEC. Exatamente. Não, foram 370. Né? 370, isso. 360 contra 110, exatamente. Então é o seguinte, olha só. Quando você olha isso, você começa a olhar a representatividade partidária dentro do processo, de que lado estão. Esse é um ponto interessante de se olhar para as eleições. Quando você olha que está, de um lado, esses votos que foram dados para o governo na PEC, é o voto de quem está apoiando o presidente Lula a uma candidatura. Os votos dos 370 é de quem pode não estar apoiando ou está esperando alguma posição para se posicionar perante as eleições. E nesse grupo dos 370 tem 3 setores importantes se posicionando. Tá certo? Quais são os 3 setores? A direita, que é representada pelo PL, a centro-direita, que hoje está representada pela União e pelo PP na federação, e o centro, hoje, nos 3 principais partidos, tá certo? Que são o MDB, o PSD e o Republicanos. A gente tem que olhar para isso também, já olhando para o ano que vem nas eleições. Será que isso vai ser o desenho das eleições do ano que vem? Na base? Porque você tem que olhar o jogo de interesse e olhar o fundo partidário. Tá certo? Vamos colocar aqui que a direita tem quase 1 bilhão para se gastar. A centro-direita também tem quase 1 bilhão para gastar. E o centro tem um pouco mais de 1 bilhão dividido entre os 3 partidos, que vão sozinho, que vão ter que fazer as nominatas inteiras, tá certo? E vão ter que gastar dinheiro para isso. E lembrando que o principal papel desses partidos para a sobrevivência, que o grande ativo que eles têm é deputado federal, onde eles vão ter que gastar a maior parte desse recurso. Quem vai ter dinheiro para fazer campanhas majoritárias, tipo Senado e governador? Então, quando eu olho esses 3 grupos se posicionando, buscando o apoio da sociedade, já em temas que vai ser o tema da campanha, tá certo? Você olha a seguinte questão: quais são o interesse desses 3 grupos? O PL, a direita, tem um interesse claro de manter a hegemonia nas 2 casas, para que possa ter um induto do presidente e ter um enfrentamento ao Supremo. É capaz de lançar poucos candidatos a governadores. Abre um espaço para boas parcerias, até mesmo para poder botar campanha de governador de outro grupo. Tá? Como a gente vê um processo da centro-direita, nós temos uma situação que eles também precisam crescer dentro do Congresso, vão gastar muito dinheiro com isso. Eu acho que mais para deputado,
porque eles precisam de mais dinheiro. Mas eles têm um problema na base deles. A imagem dos líderes em função de denúncias, de envolvimento com emendas e tudo mais, tá certo? Mostra que é capaz deles se esconderem nas eleições majoritárias, porque isso expõe mais a fraqueza do que esses líderes e esses partidos podem ter. Eu acho que eles podem estar preparando uma questão de serem vices. Por que vice? Vice, eu sou o candidato natural na próxima. Será que eu já limpei meu nome? Será que eu já limpei a minha imagem? Será que eu já me posicionei melhor? E se a gente olhar também a posição dos partidos de centro, que tem menos dinheiro, precisa gastar muito dinheiro para fazer bancada e para continuar tendo recursos para brigar, eles precisam de visibilidade. Será que eles não vão fazer um acordo de apoiar um presidente da República, desde que eles possam ocupar espaço das majoritárias de governador? Será que esse não é um desenho viável, uma lógica plausível? E será que não é o que está sendo costurado? Isto, o que eu quero colocar para você, foi o resultado das votações. E que isso está, cada dia, nós estamos chegando a 11 meses das eleições, e isso vai ter que se consolidar. Consolidar dentro de uma forma de lógica e de racionalidade política, de sobrevivência. Então, eu acho que isso é o que a gente vai ver da agora para frente. E isso tem uma certa condição que é o seguinte: eu gostaria de saber em qual palanque que esse pessoal do centro está se colocando para tirar foto, do lado do Lula ou do lado do Bolsonaro? Então, eu queria até que você desse nome aos bois. Assim, você acha que... Bom, vamos lá. Hoje a candidatura mais viável para presidente é do Tarcísio, do Republicanos. No segundo patamar, aí, numa segunda prateleira, como se fosse um reserva, o Ratinho, do PSD. Né? Você acha que a tendência é o PL emprestar seu prestígio, emprestar o seu poder para os republicanos? Eu queria que você... Eu sei que você fez essa conta e sugeriu um processo, mas se fosse possível dar nome aos bois, até para o pessoal... Falando em hipóteses, está dizendo que a gente está falando em hipóteses. Olha só, o que eu quero colocar para você é o seguinte: eu acho que acho que os nomes são esses. Eu acho que tanto o PSD quanto os republicanos têm a intenção de ocupar um espaço, até mesmo para ocupar espaço dentro do governo, de ministérios, de posição, de vender uma imagem de partido para isso. Tá certo? Dentro das secretarias dos estados para isso. Então, eu acho que a solução seria ter um nome de centro, de uma pessoa nova, na sua faixa dos seus 50 anos, para lutar contra um de 80. Isso já é uma modificação clara. Então, o Ratinho... tem 44, né? Seria 36 anos mais jovem que o Lula. Então, eu acho que isso é uma questão clara, que está sendo olhada. E outra coisa, todos dois têm um nível de rejeição muito pequeno perante a sociedade brasileira como um todo. E rejeição, na minha opinião, nesse momento, ela é importante, porque o grande problema hoje das redes sociais é você ser rejeitado. Que a partir do momento que você é rejeitado, você é excluído, você é excluído. Então, nomes como Bolsonaro e Lula, eles já são excluídos de boa parte da rede social. Será que o Ratinho e o Tarcísio são? Não. É mais fácil de fazer uma campanha. E se o Lula quiser bater neles, eles vão divulgar eles. E eles vão ser testados. E aí vai ter a capacidade de marketing e de diálogo dele com a sociedade. Outra coisa que eu quero colocar é o seguinte: estou colocando isso porque a nível de Estado. Se você vê as negociações de Estado, você não está vendo o nome do PL para governador, a não ser aqueles que já estão na cadeira. Você não está vendo o nome do PP ou do União caracterizando. Você vê que até estados como Mato Grosso, Goiás, estão negociando com partidos de centro. Isso existe uma tendência significativa para isso.
Até porque o PL está na direita hoje, né? Mas ele era centrão até ontem, né? Tá legal? Não, eu não sei se você entendeu. Eu entendi. A visão que eu estou vendo hoje é que essa composição está sendo criada. E de uma forma clara. E que isso vai representar dentro do Congresso um trabalho claro do que vai ser feito para frente. Hoje você diria que existe mais chance de ter só uma candidatura de direita ou de várias candidaturas de direita? Eu acho que está cada dia mais crescente de ter uma candidatura. Aí a gente teria um segundo turno antecipado, né? Eu acho que isso já está claro na cabeça das pessoas. Porque se a gente olhar, o único que fala que vai ser candidato por ser candidato é o Caiado. Todos os outros grupos falam de ter uma frente única. Tá certo? E isso, para mim, está cada dia mais claro. Isso está claro porque é o seguinte: a governabilidade de 2027 na relação do Executivo com o Legislativo vai estar diretamente vinculada a um belo de um acordo. Senão, não tem governabilidade como não tem esse governo. É interessante porque acabou de acontecer a eleição do Chile e lá a gente teve a direita dividida, né? Em 3 candidaturas. Inclusive, a nossa cobertura ela é tão deficiente, né? O Katz, né? O Katz, que foi para o segundo turno, e o pessoal chama de radical, diz que é o mais moderado de todos. O radical mesmo era o Kaiser, né? Que era um libertário ali na linha do Milei. E aí aquela história, né? Muita gente falou assim, olha, tá olhando para o Chile em 2025, é a mesma coisa que olhar para o Brasil em 2026. Você vai ter umas 3 candidaturas da direita, e o Lula pode vencer no primeiro turno, mas no segundo turno a reunião das forças mais conservadoras e mais à direita vão acontecer. Eu queria falar um pouco de Lula, diante desse Mas cenário. só posso fazer um comentário sobre o que o Léo... O que eu acho é o seguinte, vamos ser racional. Tá certo? Tem hora que ninguém é racional, concorda? Uhum. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, os candidatos que estão colocados na mesa, todos eles se candidatarem para o Senado, estão eleitos. Zema, Caiado, Ratinho, tá certo? Tarcísio vai para a reeleição, até mesmo Eduardo. Esses caras, dentro do momento político hoje, vão querer estar fora do cenário político sem cargo, sem mandato? Não, claro que não. Essa é a pergunta que eu faço. Não é melhor um bom acordo e acomodar todo mundo sabendo que com isso eu tenho uma probabilidade gigantesca de estar todo mundo resolvido? Esse racional é fantástico mesmo, porque... Entendeu? Você não vai ter 3 candidaturas de direita pensando assim. A não ser... Porque são 3 governadores no final de mandato. A não ser que você achasse, como aconteceu na outra oportunidade, senador em meio de mandato que quisesse se arriscar. E nós não temos que o Senado que a gente estava aí é muito ruim. Tá certo? Então não teve Não tem ninguém com estrela para não tem ninguém com estrela para ser candidato. É mais fácil eu ter candidatos outsiders de direita, tipo um Pablo Marçal, do que ter uma racionalidade para ter 12 ou 13 candidaturas. É isso aí. Pois é. E o que resta pro Lula? Diante desse placar e dessa configuração que a gente está tendo, qual que pode ser uma aposta para o governo atravessar isso aí e chegar competitivo em 2026? Cara, em todos os cenários que eu olho, eu vejo o governo com dificuldade. Ele teve 31% de avaliação ótimo e bom nessa última pesquisa, que é o limite para uma candidatura competitiva. Abaixo de 30%, né? Abaixo de 30%, a probabilidade dele não conseguir é maior do que é dele conseguir. E isso, como essa semana ficou claro, gastando em comunicação como nunca nenhum outro governo gastou em termos de promoção pessoal, sem agenda para o principal problema de política pública hoje no Brasil, que é a segurança pública, que está em 38%,
sem perspectiva de redução de juros significativa lá na frente, e isso com a população batendo recorde de endividamento, né? Segundo a pesquisa da CNC, mais de 31% das famílias tem alguma conta que não conseguiu pagar, né? na última rodada, e com o PIB desacelerando. Né? A gente teve o IBC BR, né? Do Banco Central, mostrando isso. Agora com uma inclusive uma instabilidade, né? do mercado financeiro em função do evento do Banco Master. Então, assim, o que é possível inventar, o que é possível entregar num produto que, como o João disse, tem 80 anos de idade, né, cara? A sensação que eu tenho, assim, quem gosta do Lula gosta, e quem não gosta, não vai gostar. Né? Ele com um problema muito sério com o eleitor jovem. Agora, assim, Léo, você está sendo muito radical. Ele tem uma carta na manga? Tem, que é o imposto de renda. Eu acho que é o único tiro, a única bala que sobrou para ele criar uma dinâmica, porque isso vai compensar algum endividamento, vai atacar um eleitorado CLT de 2 a 5 salários mínimos, que é onde ele tem fragilidade, e vai ajudar o governo a alimentar essa discussão de distribuição. Lembrando que saiu por aí um boato, não sei se é verdade, mas isso aí dá a medida do desespero, do governo revogar o imposto das blusinhas, a taxa das blusinhas para o ano que vem. Mas aí é desespero mesmo, né? Olha só, eu acho que o desespero está chegando, porque é o seguinte, o que se gastou de dinheiro tem um ano, vai fazer um ano que o Sidônio assumiu. Tem um ano que o Lula entrou em campanha eleitoral com a máquina do governo e não conseguiu reverter a situação. Fiz essa pergunta aqui, faço de novo. Quem está no palanque do Lula desde agora? Então, os que já estão com ele, né? A pergunta que eu faço para você é o seguinte, a única solução dele reverter isso... O MDB vai estar com ele? É uma boa questão, né? Eu acho que parte sim, parte não. Em São Paulo, por exemplo, não vai estar. Não, só no Norte e Nordeste. E olha lá. Então, o que eu quero colocar para você, nessa situação que você colocou, dentro de algumas afirmações de dentro para frente, é o seguinte, qual vai ser o fato político que a gente vai criar? Nada. Ele antecipou as eleições, buscou que as pessoas se posicionassem, as pessoas estão se posicionando, ele gastou dinheiro, não reverteu o quadro e precisa criar fatos políticos. E quais vão ser os fatos políticos? Eu acho que hoje ele está tendo um problema sério de estratégia. Porque é o seguinte, se ele aproximar do Centrão, é capaz dele perder o voto que ele tem cativo. Que ele vai ter que mudar o discurso. Mas ele está até fazendo isso, né? Por exemplo, essa sanção para esse projeto que proíbe linguagem neutra é um caminho que ele está tentando encontrar para ir atrás do eleitor conservador, né? Até porque eu acho que lá atrás, aí quando eu estou falando lá atrás, eu estou falando de coisa de meses. O governo começou a sentir uma autoconfiança. Colocou um salto alto ali. Que fez. E aí é engraçado porque é a segunda vez que ele repete isso, né? Porque a primeira vez foi em agosto de 2023, quando havia uma sensação de que o governo ia engrenar e o Centrão correu para fazer parte do governo e o governo deixou os caras na mão, né? E agora, de novo, só que dessa vez, como é que o Lula exibiu esse salto alto? Ele chama o Boulos para o ministério. Ele faz uma clara guinada para a esquerda, dizendo assim, não, reforma ministerial, movimento ao centro, sendo que ali já estava muito claro que se ele puder achar um novo Geraldo Alckmin, né, para ele conseguir voltar para o centro, seria o melhor dos mundos. Mas não, ele pega e promove o Boulos. Ele coloca o Boulos na linha de frente da comunicação do governo dele. Mas eu analiso duas coisas. Eu vou fazer dois fatos. Olha só, quando teve a operação no Rio de Janeiro, o Lula demorou para responder. Quando respondeu, ele colocou o governo à disposição para a FENE. E uma semana depois ele critica a operação e fala que foi chacina. Tá certo?
Uma coisa era atender ao centro, outra era o posicionamento dele. E o Boulos, para mim, ele está claro que é o seguinte, ele vai ter que jogar o povo na rua. Quem tem povo na rua é o Boulos. Porque ele tem que mostrar na rua que ele tem apoio. Que a única forma dele mostrar para a sociedade que ele tem condição de ganhar as eleições. Mas qual povo que o Boulos tem? Porque assim, na eleição municipal de São Paulo eu não vi essa... E olha que a capital é super progressista. Tá certo? E eu acho que esta é a visão que ele tem. Porque a crítica que ele fez ao Macedo foi exatamente isso, de não conseguir organizar os eventos e botar gente na rua. E aí é engraçado... Que é possível, né? E aí é engraçado que aí a gente vai alimentando algumas coisas, né? Assim, tudo bem, eu concordo com essa aposta, embora eu vejo ela com muita reserva, né? E aí a gente tem outras coisas que estão no caminho, né? Então, por exemplo, provavelmente nesse debate de segurança pública, para o Lula seria melhor o Senado segurar o projeto. Não deixar isso voltar para a Câmara, porque provavelmente ele teria que vetar coisas que a esquerda não concorda que estão ali. Na CPI do INSS, ele já vai ter o desafio agora de ter que vetar ou sancionar a proibição de cobrança de descontos, né, para sindicatos e entidades. Vai ter que sancionar, né? Se ele não sancionar, ele vai ter muito problema. Se ele não sancionar, o Congresso sanciona. Exato, é uma derrota que está pronta, né? Então, ele vai ter que se posicionar, senão o Congresso vai se posicionar. Exatamente. Então, assim, de fato, o que a gente tem é uma situação que vai exigir dele talvez uma mudança de curso que eu acho que não é mais possível. Eu vou te atravessar aqui e vou falar o seguinte. Isso leva o Congresso... Vamos analisar o seguinte. Nós estamos no final do ano, tá? Faltam 4 semanas para terminar o ano no Congresso. Tá legal? Nós temos algumas coisas que é o seguinte. Nós temos essa posição do governo e a gente tem dentro do Senado uma coisa a ser negociada pelo Alcolumbre. A vaga do Supremo. Sempre chega um momento que aparece o tal do Alcolumbre, né? E é engraçado, deixa eu só botar uma coisa para você. Que é uma vaga do Supremo que, diferente das outras, tem uma carga de drama, né? Claro. Que é a história do Rodrigo Pacheco, né? É verdade. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte, olha só. Vamos analisar friamente dentro do processo. O Congresso não quer mostrar uma prova de fogo, tá certo? O Lula vai ter que negociar tudo isso, tá certo? Para o Congresso segurar esse PL e qualquer coisa, ele vai ter que dar alguma coisa de troca. O que ele vai dar? O que ele tem nesse momento para dar? O que ele tem para negociar? Será que Pacheco aí vai ter... Não, assim, eu acho que ele teria como negociação, assim, primeiro, ele pode achar que emprestar o apoio dele, né, em alguns colégios, né, e, por exemplo, principalmente estados do Nordeste, isso pode ter algum peso, algum valor, né, pode negociar isso. Agora, fora isso, eu tenho até medo de dizer, mas talvez sinalizar uma vice, né, pro MDB, ou um controle enorme, ainda maior do governo por parte do Alcolumbre, enfim, aquelas coisas de sempre, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: neste governo não tem mais prazo, o ano que vem é eleição. Acabou, né? E outra coisa, onde as emendas impositivas têm cronograma, vai comer todo o dinheiro do governo no primeiro semestre. E aí? Cronograma. Essa vaga do Supremo vai virar uma moeda de troca aí na mão do Alcolumbre, né? Será que vai ser o Messias mesmo, então? Ele já foi mandado, né? Acho que... Eu não sei, foi mandado? Não, ainda ainda não não foi mandado? Ainda não. Então, tá em aberto aí ainda. Ainda não. Tem gente, inclusive, sugerindo E o Alcolumbre mandar para já 26. disse que não tem voto, né? Isso saiu aí nas colunas, ele dizendo pro Lula, tudo bem,
Mas vai ser difícil vocês conseguirem voto. O Pacheco tem muito mais voto, ele disse. Ó, e teve um recado, né? Você viu que o PGR só foi eleito com 4 votos acima da necessidade. E teve uma quantidade de votos significativa ao contrário, que nunca tinha tido isso antes. Não, assim, vamos pegar, né? O não ao Pacheco é um não ao Alcolumbre. Né? É um não ao Alcolumbre, sem dúvida. E é um não ao Senado, que a gente não pode esquecer que segurou todas as broncas que esse governo... Aliás, não apenas esse, as broncas do governo anterior também, porque o Pacheco foi um freio ao bolsonarismo. O Caio Junqueira, da CNN, escreveu um artigo ontem, exatamente colocando assim, o peso da ingratidão, né, que o Pacheco está sentindo hoje, porque o que o STF teve que segurar de pressão bolsonarista, o Pacheco também, inclusive sacrificando a carreira dele em Minas. Porque o Pacheco, se brincar, hoje não se elege nem deputado federal em Minas. Porque a esquerda não vota nele e os bolsonaristas também não votam nele. Então ele foi totalmente por sacrifício e está sendo completamente preterido, inclusive de forma até um pouco grosseira, né? Por parte do Lula. Né? Então, assim, eu não vejo nada que esteja à altura, né, de uma situação como essa. Né? E, de fato, assim, sem a perspectiva de poder, sem a perspectiva de reeleição, talvez a solução para o cara seja assim... Eu estou com medo de falar isso, né? Mas assim, o Lula dizer, não, eu coloco à disposição a própria presidência. Como é que vai ser isso? Aí. Perguntas para o próximo episódio? Mas olha só, o que eu acho é o seguinte, aí eu vou complementar só uma coisa. É o seguinte, como o Lula antecipou as eleições, ele está forçando a direita a lançar o candidato. Perfeito? Ele quer isso, né? Tá legal? Ele precisa, porque ele precisa da polarização. Ele precisa. E outra coisa, quando a gente olha a situação do Pacheco, todas essas negociações que a gente está colocando, PL da segurança, Pacheco, todo esse processo, eu sinceramente acho que é uma situação de desespero para se posicionar e ter firmeza do que vai acontecer o ano que vem como ano eleitoral inteiro. Aí você acrescenta uma outra uma questão, que é a seguinte. Lula quer a inimizade do Congresso para fortalecer uma comunicação dele contra os setores conservadores como um todo, mesmo que isso sacrifique o resto de governabilidade que ele tem. Porque eu acho que esse também pode ser um motivo, que se ele tiver pulado do barco, é a oportunidade. Hoje está com um jogo de já ganhou. Mas eu acho que existe a possibilidade da esquerda ter que lançar outro candidato. Então, quando eu falei assim, a própria presidência, é aquilo que eu estava pensando em falar, mas não podia. O Lula pode existir. O Lula pode existir. Eu tenho a impressão o seguinte, vamos imaginar, você é um cara que tem a confiança lá em cima e diz assim, não vou ser candidato. Não vou ser candidato. Aí você é eleito. Né? Pô, qual que é a condição que ele precisa para reverter essa promessa de não candidatura? É uma convocação da nação. Né? Ele chegaria em 2026 mais ou menos como ele chegou em 2010. Se alguém tivesse sugerido um terceiro mandato, né, e teve gente que sugeriu, haveria um clamor, alguma coisa nesse sentido, né? E ele, provavelmente, a expectativa de chegar em 2026 é assim, não, a sociedade vai me chamar. Mas hoje ele não tem um nível de popularidade suficiente
para que aconteça algo nem perto disso, pelo contrário. O que as pesquisas estão mostrando é 62%. Isso já teve em 62%, agora deve ter caído um pouco, mas 60% das pessoas acham que ele não deve ser candidato, ou seja, tem eleitores do PT que acham que ele não deve ser candidato. Eleitores que não do PT, eleitores dele de 2022. Então, sem esse chamado, ele é o candidato dele mesmo. Ele é o candidato da esquerda. Ele não é nem um candidato de uma coalizão de centro, como foi em 2022. Né? Ele não tem um outro Geraldo Alckmin, né, com ele para dizer, não, olha, é a sociedade aqui. Ele não tem. Né? Não tem. Então, pode ser assim, que racionalmente, né, ele olhe para isso e pensa assim, olha, não vou ter condição de ser o candidato de mim mesmo agora. Eu acho que é isso, né? Não sei. Olha só, eu vou botar uma outra pimentinha, outra azeitona na empada aqui. Agora só Vou colocar o seguinte, se a gente for fazer um desenho hoje, olha quais são os candidatos do PT para senador em cada estado. Vão ter dificuldade de lançar candidatos viáveis. Assim, naquela sua lógica de emprestar apoio, o mais adequado para o PT, para evitar um Senado muito bolsonarista, né, muito à direita, seria escolher candidatos do PSD, candidatos do MDB, que ele pudesse contar, né, que fossem mais moderados e emprestar apoio, né? Então, é o que eu estou falando. O jogo hoje para o Lula, como uma candidatura viável, sustentável, com a base de apoio de governabilidade, é muito pequena. Mesmo dentro desses partidos, né? Dentro desses partidos. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo colocar aqui dentro do cenário, da conjuntura política. Vai ser atrativo para esses partidos terem esse acordo com o PT? E o PT tem grana para dar para eles? Então, aí nesse aspecto... O problema é que o Alcolumbre não é presidente de partido, né? Mas assim, mas faria sentido assim, o Lula negociar recurso do orçamento do PT para candidaturas para o Senado. Aí faria sentido. Aí é uma coisa que ele teria. Arrumaria uma briga tremenda. Mas ele sacrificaria o PT para o projeto dele. Eu gostei do nome, sacrificaria. Presta atenção. Olha só, o que eu estou colocando para você é o seguinte, e ele em função de um mandato e não de uma governabilidade. Por exemplo, para chegar lá depois. Ele pagar a eleição do Calil em Minas, né? Pagar a eleição na Bahia, não, mas ele procurar aí caras de centro, né, que ele pudesse dar dinheiro e dar apoio para pagar a campanha para o Senado, né? Em coalizões locais, coalizões regionais. O próprio Fávaro no Mato Grosso. Então é o seguinte, eu estou colocando para você o seguinte, que esse quadro hoje de governabilidade, de negociação com o Congresso, vai ficar cada dia mais difícil. Já está inviabilizado, né, João? Assim, a sensação que eu tenho é que se vota coisas assim para não inviabilizar fiscalmente, porque o governo e o Congresso são sócios no orçamento, né? Mas o resto, né, tudo que mobiliza minimamente a opinião pública, o governo perde. Né? E outra coisa, não tem respaldo da sociedade e não está conseguindo reverberar. Olha só, tem 2 semanas que eles estão batendo no Derrite e não conseguiu bater nele. Conseguiu. Aí hoje começaram a bater no Mota. Tá certo? Não conseguiram. Um alvo mais fácil. Entendeu? Já então, é unanimidade. E que já não é um cara que é bem quisto nem por um lado, nem por outro. Nem pelo lado, nem pelo outro. Entendeu? Então... Então é uma situação complicada. Então, eu acho que o governo está se desfazendo. É muito, né? Eu acho que é muito, porque é o seguinte, eles são experientes dentro desse processo, tá certo? E eles estão numa campanha de marketing, tá certo? Então, eles não estão vendo o que está acontecendo dentro do governo.
mas eles estão vendendo uma imagem, eles estão vivendo de um gasto, de uma fortuna dentro de uma imagem para se fazer as coisas, mas sem consistência de resultado. É aquilo que eu estou falando. Se eu estivesse no governo, e a maior parte das pessoas que mexem com política sabem que o sucesso de uma eleição está diretamente relacionado ao bolso do cidadão. E a sensação dele. E você vê o seguinte, pode ter uma perspectiva disso? Muito pequena. Então, hoje o problema do bolso é um problema de custo de vida, Claro. incapacidade de financiar a própria dívida, né? Daqui a pouco a impossibilidade de você conseguir um emprego que pague melhor, né? Porque a economia está desacelerando. É o que a gente colocou, assim, tirando o imposto de renda, o governo não vai ter outra notícia boa para o ano que vem. A não ser que ele crie um outro desenrola, ou ele cria alguma desoneração da classe média-baixa. Mas tirando isso, ele não tem boa notícia para dar. Eu acho que a última grande jogada que se teve foi esse projeto ou a semana de segurança que o Mota está querendo colocar. Mas isso criou uma grande segurança, como a gente colocou aqui, tanto no fato eleitoral como no operacional, na relação Senado, Câmara e governo, tá certo? Com esse processo. Eu, sinceramente, acho que da agora para frente vai ser só em cima de fatos políticos voltados diretamente de interesses das eleições. E lembrando, né, que a desincompatibilização está aí, né, em abril, mas tem ministérios chaves que o pessoal está anunciando já a saída antes, e o Haddad é um deles, né? E aí é aquela história, se você não tem mais a formulação da Fazenda, o governo, até para criar essas novidades para o ano que vem, fica muito difícil. Lembrando que o Haddad já falou que já entregou o que prometeu para o Lula, né? Não deu essa declaração. Já falou publicamente que o que ele já foi contratado para fazer, ele fez. Até porque o caderninho de problemas tá cheio. Então, mas é isso, pessoal. Então, Léo, João, muito obrigado. Acho que a gente tem muitas coisas para discutir no próximo episódio, acompanhando aí o desenrolar da política em Brasília. E a você que está nos escutando, nos vendo, muito obrigado pela audiência.